Só que no meio disso fala, então você apoia as ações do Alexandre de Moraes? Não, dá uma olhada nessa agora. Idosas condenadas pelo 8 de janeiro voltam ao regime fechado por decisão de Moraes. E aí, mais uma vez, velho, como é que separa esse cara? Eu não sou a favor nem de que pessoas que tentam dar um golpe de Estado, por mais atrapalhadas que elas sejam, não sofram punição nenhuma. Eu não sou a favor disso. O cara tentou dar um golpe de Estado. Ele não tem que sofrer nenhuma punição, ele tem que sofrer punição. Mas eu não sou a favor também que essas idosas sofram essa punição. Estão há anos presos já. Já deu, cara. Sabe, chega. Aí o cara vai lá e renova. E nós, de fora, nós vamos assistindo esses absurdos todos. O ministro Alexandre de Moraes determinou o retorno ao regime fechado de Iraci Nagoshi, de 72 anos. E a Vildete Guardia, de 74, condenados por participação nos atos do Rio de Janeiro. Cara, a Vildete, velho. A Vildete. A coitada da Vildete acreditou no vagabundo do Jair Bolsonaro, foi invadir Congresso em nome de uma ditadura militar chefiada por Jair Bolsonaro e foi condenada pelo Alexandre de Moraes a mais tempo ainda presa. E aí nesse rol de coisas eu não consigo deixar de falar algumas coisas. Número 1, realmente, cara, tem um monte de cara lá do INSS que não foi preso até agora. Tem um monte de traficante, de bandido organizado que não tá preso até hoje. Tem cara ali com 70, a gente reagiu aqui na live. Tem gente com mais de 80 condenações, 80 passagens pela polícia, que o cara é preso e ele é solto. O cara foi preso 3 vezes numa semana. Em uma semana o cara conseguiu ser preso 3 vezes. O cara tava com 86 passagens pela polícia, agora ele tem 87. Foda-se. E a Vildete tá presa. Então isso é um absurdo. Só que também é um absurdo o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vendo a Vildete completamente alienada, completamente alucinada. Bolsonaro, meu presidente, intervenção militar, vou fazer cocô na mesa do Alexandre de Moraes. Não fez nada, deixou a Vildete na frente, põe a Vildete na frente. Vai lá, Vildete, tenta fazer alguma coisa, vamos gerar o caos, já que eu perdi a presidência, pra mim, quanto mais caótico, melhor. Vai, Vildete, vai embora, vai lá, Vildete. A Vildete é presa. Ó, anistia pra Vildete, e pra mim também aí, pô. Então é errado o que a Vildete fez. É errado a punição que o Alexandre de Moraes está dando pra ela. E é errado o que o Bolsonaro fez usando a Vildete como ponta de lança. Tem como eu ter um pingo de sensatez nesse país? A Vildete, de 74 anos, fez merda. Deve ser punida? Deve ser punida. Desta forma, não. O Alexandre de Moraes está pesando a mão e destruindo qualquer tipo de senso de justiça que nós temos no sistema judiciário, dando mais prisão em regime fechado para Vildete. Ao passo que quem se diz a favor da Vildete é, na verdade, um vagabundo, que é o Jair Bolsonaro, que está usando a Vildete como ponta de lança para os próprios anseios de poder e grana. Tem como a gente chegar pra Vildete e falar: Vildete, vamos entender, o que você fez foi errado, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é errado, e o que o Jair Bolsonaro fez foi errado. Tem como a gente pôr um pingo de sensatez na cabeça da Vildete e de outras Vildetes ao redor do Brasil? Teve mais de 900 violações registradas pela tornozeleira em 2025, segundo o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, incluindo saídas não autorizadas para atividades como pilates e musculação. Não, sabe o que é engraçado? Só um comentário. Eu li uma matéria um pouco mais completa que essa daqui, que fala que as duas senhoras, elas estavam em prisão domiciliar porque elas tinham problema de saúde. E aí elas violaram pra ir na academia. Pra ir fazer exercício físico de idoso, porque hidroginástica, pilates, pô, você vai botar uma senhora de 75 anos de novo na cadeia porque ela foi pro pilates, cara? Não, é que eu já vou falar. Ela tinha problema de saúde? Entrou mais um, eu vou assinar mais um livro aqui, tá? Tô assinando mais um livro aqui, ó. Isso que a Naelig falou é verdade, cara. A gente... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você... Eu falei isso no meu último vídeo falando do Batman brasileiro, né? Você... Tem um cara que sai matando criminoso organizado e as pessoas estão aplaudindo. É isso aí. E novamente, o espírito do que ele tá fazendo é justificável moralmente na tua cabeça, porque você entende, num país onde você tem um caldo onde o criminoso organizado tá livre, o pai de família tá perdendo filho assassinado, é óbvio que você vai gerar esses exageros, né? Mas não dá pra você comemorar isso. É a mesma coisa aqui. Se você pegar o ordenamento jurídico e falar assim, uma pessoa tinha uma medida para ser respeitada, ela não respeitou, ela tem que sofrer as consequências, é claro que sim. Mas se você tem um ordenamento jurídico que já foi desrespeitado logo de cara, pesando a mão demais na condenação da Vildete de 74... Mano, a senhora tem 74 anos, velho. Se o brasileiro médio tem uma expectativa de vida de 80 anos, ela tem mais 6 anos de vida. Vamos supor que ela conseguiu viver até os 80 e poucos. Vamos por aí mais 10 anos de vida. Você acha que uma pessoa que tem mais 10 anos de vida no máximo,
ela tá muito preocupada em não ir pra musculação dela, pro Pilates, ela vai fazer, irmão. E aí você vai fazer o quê? Você vai pôr ela na cadeia pra dar uma lição pra Vildete? Pra dar uma lição pros outros? Ó, não façam como a Vildete, viu? Foi no Pilates com tornozeleira, agora ela vai ser presa de novo. Não, você vai gerar o efeito contrário. Ah, aliás, aqui, ó, acabou de sair aqui. A expectativa de vida do Brasil em 2025 é projetada pelo IBGE a 76 anos. Ou seja, ela tem mais 2 anos de vida. 3, 4. Você vai pôr a Vildete na cadeia, velho? Pra dar um recado pro Brasil, ó. Não, você não vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo, cara. Eu vou trocar as atividades. Eu não sou juiz, eu não sou ministro supremo. Eu sou um comunicador. Certa vez, uma pessoa muito famosa, eu não vou falar quem que é, mas uma pessoa muito famosa e que preza muito pela sua credibilidade e seriedade, é um cara que é meu amigo. Ele foi fazer um Mamãe Falei com um morador de rua. Ele chegou no morador de rua e deu uma humilhada no morador de rua. Chegou, mano, ele fez aquelas perguntas que eu faço pra um morador de rua. E postou. Todo orgulhoso. Eu liguei pra ele, cara, tira esse vídeo do ar agora. Você vai se queimar muito. Porque as pessoas entendem que se você é uma pessoa com uma capacidade cognitiva muito alta e você vai humilhar uma pessoa com uma capacidade cognitiva baixa numa situação de vulnerabilidade, você não está exercendo a sua virtude de ser inteligente. Não, você está exercendo a sua capacidade de ser um babaca, de ser um arrogante, de se aproveitar das pessoas para sinalizar uma falsa virtude, tá? Publicamente. Tire isso do ar. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, pro que o Alexandre de Moraes está fazendo. O Alexandre de Moraes está fazendo o seguinte: já que o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, já que o Bolsonaro tentou botar caos num país onde tem instituições sérias, eu, Alexandre de Moraes, vou pesar a mão na caneta para dar uma lição pro Brasil inteiro. Só que, Alexandre de Moraes, da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro tá se achando, ameaçando o policial federal em live, você também tá se achando, pesando a mão na condenação da Vildete, de 74 anos, que desrespeitou a tornozeleira eletrônica para ir no Pilates! Você não entende que o recado que você tá passando pro Brasil é assim: sim, eu sou um ditador, e eu nem acho que você seja, porque o estabelecimento dos seus poderes vem através da legitimação de uma sociedade apática, tá? Mas o seu espírito de ditador, e isso sim você tem, ele se espalha para as pessoas, ele comunica para as pessoas que é uma ditadura de toga. E isso fortalece o que você quer combater, cara. Você condenar a Vildete de 74 anos à prisão, regime fechado, porque ela foi no Pilates, não passa um recado pro brasileiro: ó, as instituições devem ser respeitadas, acima de tudo a democracia. Não! Isso não passa um recado assim: foda-se a democracia. Mexeu com o meu ego, eu caneto mesmo e prendo quem tiver que ser preso. E aí, meu irmão, olha só que coisa. É óbvio, né? Que as coisas têm que... Nós vamos escrutinar essa notícia. Mas eu vou pôr uma notícia na tela aqui, ó. Dá uma olhada. Moraes concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson. É óbvio que essa história tem nuances. É óbvio que a prisão domiciliar por Roberto Jefferson foi porque ele também é idoso, ele também tá com problemas de saúde, ele também foi condenado por crimes do que pode ser considerado colarinho branco, etc, etc. E é óbvio que se a Vildete hoje está voltando ao regime fechado, é porque um dia também lhe foi concedido o privilégio da prisão domiciliar. Só que você está num país de pessoas que são muito burras, cara. O cara vai ler uma notícia lá: Vildete condenado à prisão, Roberto Jefferson, prisão domiciliar. Ele nem vai pensar na nuance. Ele só vai falar: foda-se. A tiazinha de 74 anos tá indo presa porque xingou político, é isso, né? E o Roberto Jefferson tá indo solto porque, sei lá, porque o sistema e não sei o que lá. Então, já que vocês, ministros do Supremo, se colocam nessa posição, vocês se colocam nessa posição de ter o holofote, e através do holofote você tem interpretações públicas das suas ações, vocês têm consequências políticas e midiáticas das suas ações, o que deveria ser mitigado pela essência da corte. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. A corte, a Suprema Corte, né, o grau máximo do poder judiciário brasileiro, ele deveria ser uma torre de marfim, onde você não tem personalismo nos votos e nas decisões. Você não tem o ministro A, o ministro B, o ministro C dando suas respectivas posições e a sociedade refletindo sobre como individualmente cada ministro interpreta. Não é assim. A corte, ela deveria ser uma corte. Uma coisa super fria, assim, uma corte. A corte decidiu isso. Ela deveria ser tão assim que deveria ter um porta-voz, para que nenhum ministro tivesse
o ônus da exposição. Ó, eu, ministro Arthur Doval, estou dizendo ai, não gosto desse ministro aí, ele é gordo, ele é magro, ele é feio, ele é bonito, isso não deve acontecer. Quando você xinga um ministro da Suprema Corte de gordola, como foi o que o Monark fez, isso é errado não porque você não pode ter essa liberdade de expressão, mas porque o fato de você conhecer o peso do ministro está errado. Entendeu? A corte deveria ser conhecida por suas decisões, não os ministros individualmente. Então, já que vocês, ministros do Supremo, se colocam nessa posição, e se colocam mesmo, vão em palestras de universidades, vão em manifestações, dão entrevistas, vocês se colocam no holofote, vocês têm que entender que há responsabilidade não só legal das suas decisões, das jurisprudências que vocês criam, né, das tendências jurídicas que vocês criam, mas também das repercussões midiáticas dos seus atos, para entender que não dá para na mesma semana o ministro Alexandre de Moraes derrubar uma derrubada de veto do Congresso, aumentando imposto, e depois botar a tornozeleira eletrônica, e depois condenar a Vilminha, sei lá, o Vildete, à prisão, enquanto vocês cagam para as impressões que isso podem causar. Porque isso vai causar más impressões e no final do dia os ministros supremos só têm poder porque ele de alguma forma é legitimado pela sociedade. Se hoje a sociedade está apática, e está, porque o brasileiro não consegue se imaginar, né, coordenando e direcionando o próprio país, você não tem que tirar as pessoas da apatia para uma revolta contra as instituições, que é o que está acontecendo. Vocês têm que tirar as pessoas da apatia para uma reflexão das suas representações políticas, que essas sim vão tomar conta das instituições. Eu sei que eu falei difícil, mas traduzindo é o seguinte: você não pode chegar pro João, o afegão médio, que tá completamente alienado com Virgínias e jogos de tigrinho, e dar uma sacudida nele dizendo: o STF é, sei lá, uma corte ditatorial corrupta, então vá pra rua pedir intervenção militar. Não é isso. Você tem que sacudir o cara fazendo: irmão, você sabe o que faz um presidente? Você sabe o que faz um vereador? Você sabe o que faz um senador? Aprenda e cobre da sua liderança política aquilo que você anseia pra si. Se emancipe. E a repercussão midiática que o Alexandre de Moraes está fazendo, ela é negativa. E já, mais uma vez, já que vocês se colocam na posição do holofote, vocês têm que tomar cuidado com a impressão que vocês passam para a plateia. O holofote não deveria existir, mas já que ele existe, vocês gostam do holofote, tenham responsabilidade sobre a repercussão midiática do que vocês estão fazendo. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.